Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FaceCast. No FaceCast aqui nós vamos falar sobre saúde, bem-estar e estética. O nosso slogan principal é a verdadeira face da saúde. E hoje estamos aqui, eu, Ariel Camargo, especialista em harmonização orofacial. E eu, Dr. Samuel Montalvão, sou especialista em harmonização orofacial e estou muito empolgado com esse episódio de hoje. Estamos aqui com um convidado muito especial. Esse cara, ele é um biomédico, especialista em estética, é especialista em cosmetologia, atua na área de harmonização facial, corporal, é especialista também... Esqueci a outra. Ortomolecular. Especialista em qualidade de vida, né, Isso pessoal? aí. Eu quero abordar o tema que é o seguinte, gente. O tema é polêmico, tem muito tabu envolvido e hoje nós estamos aqui para tentar trazer um pouco de diversão e deixar esse podcast um pouco mais descontraído no sentido que a gente vai falar de coisa séria, mas ao mesmo tempo nós vamos também trazer um pouco de reverência. O nosso tema... O famoso tema popular é preenchimento íntimo. É isso Por aí, favor, pessoal. agora, vamos a Matheus Macedo. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui no nosso podcast para poder falar um pouco sobre esse tema tão popular agora na mídia e que também gera muito tabu. Acho que tem muita gente que tem muitas dúvidas e muitos medos e preconceitos com relação a esse tipo de procedimento. Então, eu queria que você primeiro se apresentasse, contasse um pouco mais de você aí, para depois, segurando a audiência um pouquinho, a gente entrar mais a fundo nesse tema. Literalmente, a gente vai entrar mais a fundo no tema, né? Então, pessoal, primeiro agradecer ao Ariel, ao Samuel, por eu estar aqui hoje, né? Por me convidar. Falar que a gente vai ter muito assunto, então... Tenho certeza que vai ser um tema muito envolvente, igual eu falei, né? Que envolve muito a qualidade de vida, envolve muito a saúde, a estética mental. Então, assim, a qualidade de vida das pessoas, né? Com esse tema que é um tema muito irreverente, porém um tabu muito grande que ninguém gosta de falar. Várias pessoas acabam vivendo uma vida inteira reprimido sem saber que pode modificar. Então, eu sou biomédico, atuo desde 2006 com estágios, comecei a trabalhar em 2007, sou professor desde 2011, fui aí, tenho uma passagem muito grande, tenho orgulho de falar que eu tenho aí mais de 30 mil alunos formados, dentre esses, muitos profissionais aí de muito destaque na área de harmonização facial, harmonização corporal, que eu sou especialista nas duas, né, tanto a corporal quanto a facial, trabalho aí todas essas áreas e desenvolvi várias técnicas, tanto técnicas faciais, de full face, como também a técnica de harmonização corporal, o Body Sculptor, onde a gente trabalha o paciente toda a harmonização corporal. Hoje eu brinco que o paciente aquele que não está igual o Samuel, que está aí só pagando academia e não vai, a gente tem alternativa para esse paciente. A gente faz bíceps, tríceps, trapézio, deltoide, abdômen tanquinho, glúteo, vasto lateral, vasto medial, panturrilha, joanete, mão, seio, peitoral masculino. Então, tudo isso a gente consegue fazer. E sabe o que é o principal que a gente consegue fazer também, que é o tabu? Os íntimos femininos e masculinos. A gente consegue melhorar e dar qualidade de vida tanto para o homem quanto para a mulher nesse aspecto. Por quê? É muito comum, né, a gente que trabalha com facial, com envelhecimento, o que acontece? Enruga, flacidez, cai, né? Tudo vai ficando mais enrugado, vai ficando flácido, vai caindo, a pele fica feia, a pele fica escura, mas a gente consegue tratar tudo isso, a gente consegue devolver. Eu brinco muito, né, na harmonização íntima feminina, a mulher, ela cuida da cara, mas não cuida da cara da menina, né? Então, precisa. E assim, é algo que tem como cuidar. Às vezes a pessoa pega e fala assim, nossa, mas eu estou cuidando do rosto, bioestimulador, preenchimento, toxina e tal, pescoço, vou para a mão, colo, mas e lá? E lá? Vai continuar envelhecido? Não. Lá é o local onde tem que estar jovem, né? Com certeza. E show de bola. Que isso, galera. Olha só que tema interessante.
Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, compartilhando um pouco dessa experiência. Mas conta pra gente, assim, como que você entrou para essa área? Eu acho que você tem muito assunto para abordar, isso dá até uma abertura para um outro podcast, para a gente falar sobre vários outros assuntos. Mas levando em consideração esse nosso tema principal de hoje, que é a harmonização íntima, como que você chegou até esse caminho? O que te levou? Como que foi o início dessa técnica sua? Então, assim, tudo na minha vida foi muito dinâmico. Eu sempre me espelho em 3 pilares, assim, principais, né? Que é anatomia, fisiologia e farmacologia. Então, a partir do momento que você tem esses 3 pilares no seu caminho, tudo vai fluir muito bem, né? Então, eu sempre desenvolvi muita coisa. Eu comecei muito novo, entrei na faculdade com 16 anos, e aí, ali na faculdade, um professor, eu malhava, lutava, fazia um monte de coisa, eu achava que eu não tinha perfil para isso, e um professor insistiu comigo, insistiu muito para que eu fosse trabalhar com ele na clínica dele de estética, que é um cara aí, um dos precursores de tudo aí, um médico formado aí em dermatologia, em estética, e ele insistiu na faculdade, acabou que eu fui fazer com ele um belo dia, numa sexta-feira, encontrei com ele numa adega, ele falou, ó, então amanhã, sábado e domingo, 2 dias de curso lá na clínica para você. Ficamos lá, eu e ele me ensinando tudo, me ensinou sobre preenchimento, toxina. Naquela época, 2006 para 2007, gente, uma seringuinha de toxina custava mais, de preenchimento, custava mais de R$800. Era uma dificuldade, um material que era praticamente, hoje a gente falaria que é água, né? Mas naquela época era o que tinha. Toxina, e aprendi muito sobre ortomolecular, sobre as enzimas, sobre a aplicação corporal, que foi o que me levou a fazer a especialização de orto também. E dali para frente, com uma semana que eu já estava lá com ele, na outra semana eu larguei os outros estágios que eu estava fazendo e fiquei só na clínica, e desde então a minha vida foi só a parte de estética, de harmonização, e tudo foi fluindo. Em 2011 eu já comecei a ministrar cursos, a trabalhar, né? Tenho orgulho de falar que participei do primeiro workshop nacional aí para profissionais da área de estética, né? Que foi um workshop internacional, o primeiro workshop internacional, que foi na PCD Santana, que foi com um alemão, se eu falar o nome errado, tá tudo certo, né? É o Gerhard Grebskin, se não me engano. A gente foi falar, fizemos um workshop sobre o lançamento no Brasil na época, que era o ácido hialurônico da Varioderm. Então, foi uma revolução, porque a gente só tinha esses ácidos hialurônicos que eram como se fosse água. E aí foi o primeiro ácido hialurônico com uma reologia melhor que chegou, né, que a gente tinha acesso. Legal. Então, estou aí desde os primórdios, né, e desenvolvendo técnicas. Quando chegou em 2016, eu comecei a ter uma visão que o mercado da harmonização facial ele estava crescendo muito, mas que ele ia chegar uma hora que ele ia estar no pico. E aí, a gente que era mais antigo, o que eu ia fazer, né? Chegou no pico, estava todo mundo ali, tinha que ter mais uma vertente, né? E aí eu comecei a olhar para o lado da corporal, o lado mais corporal, que eu sempre trabalhei muito corporal também. E aí comecei a desenvolver técnicas com bioestimuladores, com preenchedores. Comecei a ler muito sobre cirurgia plástica, da onde que eles tiravam gordura, onde que coloca gordura, técnicas aí que o pessoal utiliza com PMMA, Deus me livre e guarde desse produto, mas tem algumas coisas que de tão ruins, aquele negócio, né, o artigo científico que é ruim, pelo menos para mim, né, na minha visão, tem várias visões, né? Na minha visão, aquilo que é ruim, ele serve para você também não cometer o mesmo erro, né? Então, fui desenvolvendo técnicas e aí cheguei nessa parte aí dessa técnica que é maravilhosa do Body Sculptor, onde a gente consegue trabalhar os nossos pacientes, né? De todas as maneiras hoje em dia. E o que te levou, veja bem, o que te levou a escolher assim essa parte íntima, tanto masculina quanto feminina? Você atende nessa área íntima mais homens, mais mulheres? É mais ou menos a mesma coisa? Como é que funciona isso dentro do consultório, a busca? Eu acredito que seja uma busca maior
pelo homem, né? Pelo menos na nossa concepção. Mas o homem se cuida menos nesse sentido, né? Mas quando se trata do Juninho, né? Do Doguinho, Jubileu. O monumento arquitetônico, né? Da nossa. Eu não entendi essa aí. Não entendi também não, mas deixa aí, né? Enfim, quando se trata... Da nossa autoestima. Da nossa autoestima, né? Em certo ponto, né? O Samuel aí adora, né? Mas... a procura, como é que é, ô Matheusão? Conta pra mim, Eu não tô cara. entendendo por que o Samuel tá tão engasgado hoje. Mas Eu sei. Hoje ele... Você falou, né? Mais cedo a gente tava conversando lá, especificamente falou uns negócios da bicicleta lá que ele não gostou muito. Eu acho que ele ficou meio preocupado. Fica até aí que vocês vão entender. Então, pessoal, o que acontece? Eu sempre pensei no corpo todo, né? E no INCAS, em 2019, se não me engano, o INCAS, né, para todo mundo que está aqui, sabe que é o maior congresso de estética mundial, né? E começou a apresentar alguns fatores sobre a estética masculina, que fala que, alguns artigos que mostram que o maior índice de suicídio entre homens é ocasionado por problemas da sexualidade. E o principal problema, com cerca de mais de 50% de suicídios entre homens, é por causa do tamanho. O tamanho, o volume do pênis, né, tudo isso influencia muito e aí acaba influenciando psicologicamente. Esse homem ele vai ter mais impotência sexual. Nesses artigos mostram que os homens que têm esses problemas sexuais, principalmente de tamanho, são homens que não conseguem desenvolver funções de chefia, de líderes, não conseguem falar bem em público, têm mais vergonha, não se desenvolvem nem profissionalmente, nem intelectualmente e nem na sua vida social. Caramba! Legal, mas na procura em si, assim, no consultório, homem e mulher, ou mais homem mais mulher, como é que fica isso lá? É um caso bem legal pelo seguinte, a estética feminina, até pelas mulheres cuidarem mais, já vem desenvolvendo há mais tempo alguns protocolos com laser, com clareamento íntimo. Então, a mulher ela tem uma facilidade maior. A mulher, quando ela menstrua a primeira vez, ela já vai no ginecologista. A mãe já leva. O homem, ele não procura nenhum médico. Esse acesso é mais fácil, né? Então, a mulher, ela acaba sendo mais fácil dela procurar. Como que melhora? Porque eu tô flácida no rosto, como que eu faço lá? Será que tem alguma... A mulher procura mais. Mas o homem fecha mais. Ele já vai decidido. Né? O homem, quando ele vai para esse procedimento, ele já vai decidido. Já chegou no limite. Se ele marcou a consulta, ele já vai só para saber o quanto... aquele negócio, ele não quer saber o preço, ele só quer saber a parcela. Então, o cara já vai para fechar. E não é só um problema de quem tem... É o que aconteceu com uma aluna minha, um fato muito engraçado. A gente estava na residência, né? Eu sou coordenador de uma residência também, uma residência clínica de harmonização facial. E a gente estava ali na confraternização de formatura, né? A gente foi num barzinho e tal. Aí uma aluna levantou e foi no banheiro. E aí ela estava lá no banheiro, chegou uma moça do lado dela, do nada, falou assim, eu preciso desabafar com alguém, amiga, vai ser com você mesmo, escuta eu só um segundinho. E aí ela falou com ela, eu não aguento mais sofrer por causa de um homem meia-vida. Sabe, amigo, um homem meia-vida, você entende o que eu tô falando? Aí a aluna pegou e falou assim, mas como assim meia-vida? Ela, meia-vida, amiga, meia-vida. Ela pegou e falou, tá, então vou te apresentar o meu professor, que você vai apresentar o seu namorado para ele, e aí vai resolver o problema da meia-vida. Vai resolver seu problema, minha filha. Mas não é só o problema do homem que tem o pênis pequeno. Porque a harmonização íntima masculina, ela envolve muito mais coisa. Tem homens que têm o pênis já grande e quer ficar maior. Tem homens que a harmonização íntima masculina ela envolve muito mais que tamanho e volume. Ela envolve ali a potência sexual. Aumenta muito a potência. Todos os pacientes que fazem, o paciente fica igual a mulher que faz o preenchimento labial, depois quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. É a mesma coisa, cara. Por quê? Se aumenta muito a neovascularização, então a produção de microvasos, se aumenta muito a sensibilidade. A pessoa acha que vai diminuir, ela aumenta. Esse é um ponto que é interessante, cara, que eu queria tocar.
a sensibilidade ela não é alterada, doutor? Não, ela aumenta, na verdade. O paciente é igual aquele negócio. E isso as pacientes, as parceiras ou parceiros me falam que antes, para poder pôr fogo, era igual fazer fogo com palitinho. E agora é riscar o palito de fósforo. Riscou, pegou fogo. Cara, que interessante. Isso é uma informação que é muito importante para as pessoas. Porque, na minha concepção mesmo, eu achava que era só aumentar tamanho, pronto, acabou, né? Então, vem todo um ganho de sensibilidade, né? Potência sexual, durabilidade na cama. Homens que tinham ejaculação precoce, ou que mesmo que não era ejaculação precoce, mas duravam pouco. 10 minutos, como se diz, 2 pedaladas e já caiu a corrente da bicicleta. A corrente já arrebenta, né? O cara, de 10 minutos, ele passa a durar 40 minutos, 1 hora. Então, assim, a potência sexual, por causa da pressão sanguínea interna do pênis ali no músculo do corpo cavernoso, ela aumenta muito. Então, aumentando essa pressão sanguínea, automaticamente você também ganha angulação, que é uma reclamação muito grande das mulheres. Ao passar dos anos que o homem vai envelhecendo, uma das coisas que ele perde é a angulação. O que ele tinha mais de 20 graus vai ficando 0 graus e o homem continua tendo um enrijecimento do membro, mas ele não tem mais projeção. E aí o que acontece? Você aumenta a pressão. Na hora que você aumenta a pressão aqui dentro, o pênis volta a subir. Ele se alonga. É o que os pacientes meus falam. A caceta fica até brilhando. Rapaz, esse negócio do jeito que você tá vendendo aqui, a produção ali tá até interessada. Mas, cara, assim, só para entender uma parte um pouco mais técnica, então, além de preenchedores, você também utiliza substâncias que vão promover essas situações que você falou. Sim. A gente pode trabalhar tanto com preenchedores, aí os ácidos hialurônicos, quanto os bioestimuladores. Porque o bioestimulador, muitas vezes, não é só o volume, é a flacidez da pele. E aí, só com ácido hialurônico, eu não vou melhorar tanto isso. Não é um balão que vai encher, né? Então, o que acontece? Com o bioestimulador, eu melhoro muito a qualidade da pele, devolvo firmeza. E aí, tanto o bioestimulador é muito importante para a mulher também, o bioestimulador. Por quê? Porque aí vai melhorar toda a qualidade da pele. E aí, voltando na sua pergunta, quem procura mais, homem ou mulheres, muitas mulheres já vêm com indicação do ginecologista para poder fazer. Legal. Que interessante. E agora o homem acaba que não tem tanto isso, né? Está começando, eu tenho alguns alunos aí que são médicos que atuam nessa área, né, da urologia, que estão fazendo o curso exatamente por quê? Para poder oferecer um trabalho a mais para os seus pacientes, que possam chegar num algo a mais, porque o que tem aí é a técnica com PMMA, que eu falo, Deus me livre e guarde, colocar isso principalmente num órgão que você só tem um e não pode ter problema nele, que se tiver, perdeu. Esse aí já era. Ou cirurgicamente, mas a cirurgia, gente, é muito complicada. Você imagina que uma cirurgia está cheia de ponto. E aí o cara que faz a cirurgia, ele tem que ficar aí em torno de 30, dependendo da cirurgia, até 60 dias, sem ter nenhuma ereção. Ou seja, você não pode nem dormir, você não pode sonhar. Porque você arrebenta ponto, você desloca a prótese. Pode acontecer uma série de coisas nesse tempo. Na cirurgia é colocada uma prótese. Cirurgia, normalmente, a pessoa que faz a cirurgia é para colocar prótese. Entendi. Mas o que a gente promove com a técnica de harmonização íntima do Boris Sculptor? É a não cirurgia, é a utilização de materiais não definitivos, registrados pela Anvisa, seguros. O risco é basicamente, a gente não pode falar que é zero, porque um risco sempre tem, mas é um risco basicamente zero, onde a gente pode ter uma solução para os nossos pacientes, muito rápido, ele volta para a vida cotidiana basicamente de imediato, tem que evitar exercícios físicos de alto impacto durante aí 5 a 7 dias, ambientes aquáticos aí em torno de 15 dias, para evitar contaminação. Tá. Mas relação sexual o paciente pode voltar a ter depois de 5 dias. Olha, imagina uma cirurgia que ele tem que ficar 60. Vamos imaginar uma coisa aqui agora. Ainda vai estar, se a gente for pensar como se for igual o lábio, né? Vai estar bem legal, né? Vai estar inchadão ali, vai estar no jeito. Só tem uma dúvida.
A gente falou bastante da parte masculina. Na mulher também há essa melhora de libido, essa melhora de sensibilidade. O que muda no aspecto estético também? O que é possível fazer na mulher para nossas seguidoras aí que estão aí, que eu sei que você também está com vontade de saber isso. Então, o que acontece? Tanto no homem quanto na mulher, tudo volta naquela primeira pergunta, quem procura mais, né? Então, tanto o homem procura bastante, e está tendo uma explosão dos homens, que os homens se cuidam menos, as mulheres se cuidam mais, mas as mulheres também estão procurando bastante, porque é algo que influencia muito. Eu tenho alunas que chegam, que a hora que elas descobrem que pode fazer, às vezes me vendo na internet, falando alguma coisa, elas vêm fazer o curso, às vezes nem para poder atender para esse paciente, é simplesmente para ela poder se cuidar. Porque ela olha e fala assim, nossa, eu estou com um rosto lindo, mas lá embaixo eu estou toda flácida. E aí, a gente preencher, devolver o volume dos grandes lábios, é super importante. Devolver ali o colágeno, a elastina dos grandes lábios, é super importante para a parte estética. Principalmente, mas é só mulheres mais velhas? Não, mulheres mais novas que fazem muita dieta, meninas aí que fazem muita reposição hormonal, o que acontece? Acaba perdendo muita gordura e aí tem a falsa mística de que é só o clítoris que cresce. Porque ela dá uma enxugada, né? Não, às vezes não é o clítoris que cresceu, é os grandes lábios que perdeu o volume e aí deixou ele exposto. E aí o clítoris exposto, o que vai acontecer? Ele é mucosa. O que acontece? Ressecamento, enrijecimento, perca do libido, dor na relação sexual. Às vezes ela tem desejo, mas tem dor. Aí fica naquela, eu vou ter e vai doer, ou eu não tenho e não sinto dor. Então, o que acontece? Quando a gente faz o preenchimento, a gente melhora muito esse aspecto. Então, devolve lubrificação, devolve a umidade, o aspecto, a coloração melhora, porque tudo que fica ressecado fica escuro. Na hora que você melhora toda essa qualidade, volta a ficar rosinha, aquele salmãozinho ali, fica bacana, né? Sashimi. Sashimi. Você tá doido. E aí, devolve muito também a questão sensorial. Por quê? No preenchimento, a gente faz o suporte da cabeça do clítoris, que é uma das coisas que, quando perde o volume, o clítoris é um órgão que trabalha aqui. Então, a cabeça dele caiu, a mulher vai ter menos sensação de prazer, porque ele não vai ser massageado, ele não vai estar aqui, ó. Sim, e aí a gente faz esse suporte, as minhas pacientes falam assim, na primeira semana até a calcinha incomoda, só de andar já fica... E eu tenho paciente que fala, nossa, Matheus, eu estava lá na aula de spinning esse final de semana, estava todo mundo lá morrendo, sobe, desce, vai para um lado, vai para o outro, e eu tô lá nas nuvens. Por quê? Porque devolve o prazer. Eu tenho paciente que fala, nossa, eu sou casado há 20 anos e eu achava que eu tinha prazer. Eu fui conhecer o prazer depois que eu fiz o preenchimento. Olha que interessante. Ou meu marido fez o preenchimento. Porque a falsa mística do pênis muito grande dá prazer, não é o pênis grande que dá prazer, é o pênis volumoso. Olha só. É a circunferência do pênis é o que dá o prazer, porque ele que massageia ali o clítoris e dá o prazer para a mulher. Então, a gente, com o preenchimento íntimo, a gente devolve a estética dos grandes lábios, a gente melhora os grandes lábios, a gente faz o suporte da cabeça do clítoris, a gente promove o fechamento. Então, que a vagina, quando ela perde os grandes lábios, ela fica aberta. E aí, o que acontece? Infecção recorrente. Infecção recorrente, isso é comum. Escurecimento. E não é uma infecção que vem de fora, é da própria flora bacteriana. Porque ela perde a proteção ali, né? Perde a lubrificação, resseca. A mulher, ela tem ali na flora microbiana bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Umas respiram, outras não. Se a vagina ficar aberta, muita entrada de ar, o que acontece? Mata as que não respiram, as anaeróbicas. E as aeróbicas se proliferam. Isso. Legal. E aí, quando a gente promove esse fechamento, a gente melhora infecção recorrente. Quando a gente faz o suporte do assoalho pélvico no... Vai ter que cortar agora, perdi o nome do negócio. Relaxa. Manda bala. Da entrada ali da vulva ali, não? A gente fala que é o campinho de futebol ali. Ele bate uma bolinha. No Neno? Não, calma aí, no períneo. Então, pessoal, a gente faz o suporte do períneo,
que quando a mulher perde o suporte do períneo, principalmente por ter filho ou fazer muito exercício físico, agachamento pro bumbum, perde o suporte do períneo, assoalho pélvico. O que acontece? A mulher começa a ter incontinência urinária. Só que não é fazer xixi, é pingar um pouquinho, aí vai escurecendo a região, dá mau cheiro e tal, resseca, que é uma coisa também que incomoda muito, resseca. O que a gente faz? A gente faz esse suporte, a mulher para de ter incontinência urinária, para de ter infecção recorrente, promove o fechamento da entrada vaginal, a gente melhora o tamanho da entrada vaginal, diminuindo isso tudo ele com também. Preenchimento, doutor? Tudo com preenchimento. E aí é aquela história também, né, pessoal? Nem sempre é só o sofá que é pequeno. Às vezes a sala que é grande. Então... Você tem que cuidar da sua sala também, amiga. Às vezes tem que reduzir as paredes para o sofá ficar aconchegante ali também. A casa fazer sentido, né? Para as coisas sintonizarem. É tudo uma construção. Exatamente, porque senão vai precisar de uma bexiga de salame também. Então, fica difícil. A gente tem que trabalhar os dois. É muito legal quando a gente trabalha casal assim. E eu tenho casos de... Um caso bem legal contar aqui para vocês. 2 pacientes meus chegaram lá na clínica, 30 anos de casado. O marido chegou e falou assim: doutor, é o sonho dela, ela nunca fez nada, o sonho dela. Faça o que ela quiser. O que ela quiser. Aí faz isso e tal, não sei o quê, não sei o quê. É o sonho de toda mulher, o marido desse aí, né? Fazendo um orçamento. Preenche aqui estimulador, fio, e toxina, e peeling, e não sei o quê. Não aceitem menos do que isso. Não aceitem menos que isso. Menos do que isso. E aí, fiz lá o orçamento dela, estava dando lá na faixa de mais de 20 mil reais. E aí, ele pegou e falou: não, é o sonho dela, eu vou dar isso para ela de presente. Cartão de crédito é tudo, pessoal, não importa o preço, é a parcela. E aí... Ele falou, pode fazer tudo. Mas ele virou para mim e falou: doutor, vou pagar isso aí, tem que ter alguma coisinha para mim também, né? Um brindezinho aí. Falei, para você vai ter uma coisa melhor. Ele, o quê? Nós vamos fazer o preenchimento íntimo, nós vamos fazer isso. Expliquei tudo que eu estou explicando aqui para ele. Ele falou, caramba, isso aí é a revolução da humanidade. Então, eu não preciso de mais nada, né? Aí ela virou para mim e falou assim, santo grau. E eu? Eu não tenho para mim? Eu falei, tem para você também. Você queria a cara, então você falou do rosto, agora vamos falar da cara da sua menina. Para você, a gente pode fazer isso. Expliquei para ela, um olhou para o outro e falou assim, agora? Vamos largar esse negócio de cara para um lado e vamos fazer? Vamos. Eram 2 senhorzinhos, com roupinha de senhor, carinha assim, né, e tal. Passou aí uns 30 dias que tinha feito. Chegaram na clínica, roupinha jovial, corte de cabelo diferente, dando risada, conversando. O que eles falaram para mim? Falaram, Matheus, depois que a gente fez isso, o negócio é o seguinte, lá em casa deu 7 horas da noite, a janela fechada, a porta trancada, a mulher correndo, o pau quebrando. É todo dia. Falou assim, lá em casa, a relação sexual nossa estava desgastada. A gente tinha relação sexual uma vez a cada 3, 4, 5, 6 meses. A gente nem se procurava. Depois que a gente fez, voltou o libido, voltou aquele entusiasmo que a gente tinha antes. Legal. E a nossa vida floriu de novo. Você vê que é interessante que a busca pela estética íntima, ela vai de encontro. Desde da questão da autoestima até a questão do autocuidado, que é porque você propriamente está dito. Não era o objetivo principal, não era uma dor que estava ali, mas pelo fato da pessoa ter uma autoestima bem construída e bem trabalhada, ela acaba buscando os procedimentos por uma questão de cuidado mesmo externo, né? Porque a gente vê hoje a autoestima como algo muito subjetivo, né? É algo que é interno, depende muito da sua criação familiar, do seu círculo social, né? Da cultura que você vive. E a gente vê o autocuidado sendo confundido às vezes com autoestima. Porque as pessoas dizem, não, eu quero melhorar a minha autoestima. Pode até melhorar a autoestima, agora devolver a autoestima é algo muito complexo, né? Que vai muito além de características externas. Então, assim, como que você vê hoje a transformação na vida dos seus pacientes? O que você acha mais brilhante? O que você acha na sua profissão ali, trabalhando nesse aspecto direto, que é a estética íntima? Qual que é o feedback e o que você mais vê de transformação na vida dos seus pacientes fazendo esse tipo de procedimento? Olha, uma das transformações que modifica muito é isso que eu falei, né? A vida de casal, a vida conjugal muda muito. Eu tenho casos assim, muito legais, pessoas que moram na praia, que vieram fazer
o procedimento, e aí a paciente, a mulher, às vezes esses pacientes vão até estar me escutando, né? Ela virou e falou assim, ó, vamos falar Zé, né? O Zé, a gente mora lá na praia, o Zé dava sábado, ele ia pra praia, ficava o dia inteiro na praia, domingo também e tal. Eu nem esquentava, não gosto muito de praia, deixava ele pra lá. Como se diz, só eu tinha a chavinha de fazer aquilo funcionar, né? Depois que ele fez esse procedimento, a hora que eu vejo ele botando sunga para ir para a praia, eu já coloco meu biquíni e vou atrás. Ou seja, já mudou totalmente a autoestima tanto dela quanto dele. Sim. Já mudou a vida dos dois. Então, agora ela já sabe que, opa, o meu marido voltou a ser o meu marido, que eu conheci ele há 20 anos atrás. Ele tem libido, ele tem potência sexual. Então, eu estou junto dele. Antes eu nem queria estar junto dele, agora eu estou. Por quê? Porque a vida sexual, ela envolve muito isso. A autoestima dos dois. Então, você devolver a autoestima é uma coisa. Agora, você criar novamente a autoestima para as pessoas é algo muito bacana. Então, isso do suicídio... Eu tenho paciente que tinha tentado suicídio 2 vezes. Caramba, e aí, os pais que vieram conversar comigo... Depois que eles ficaram sabendo que tinha uma solução, vieram conversar comigo, trouxeram o garoto, a gente tratou ele. E não é só um caso, não. Tem mais de um caso assim. Tem uma pessoa que de outro estado, de um estado longe, que ouviu falar, me viu falando em algum lugar e ligou na faculdade, uma das faculdades que eu trabalho. Sou professor em 21 faculdades aí também, de harmonização, de especialização, pós-graduação, graduação. Então, 21 instituições eu estou dentro aí, mais as minhas 2 residências e o meu instituto de cursos em Guarulhos, né? E ligou numa das faculdades, falou assim, olha, eu vi isso, eu vi que ele trabalha aí. O meu filho já falou, um menino de 15 anos, ele falou comigo que vai suicidar, que ele não quer viver assim. Porque ele tinha um micropênis, que a gente fala, chama micropênis infantil, de 4 centímetros. E ele não tinha condição nem de levar o filho para poder fazer. Eu e o dono da faculdade conversamos, o dono da faculdade falou, eu trago eles e você faz o procedimento? Faço. E assim a gente tratou o rapazinho lá, tá tratado, tá em casa, tá bem, tá com a vida seguindo feliz, né, e tal. Cara, coisa então, boa. tipo assim, é algo que a gente consegue melhorar, dar uma qualidade de vida, é algo que não tem preço. Isso aí, a hora que você vê o brilho do olhar... Essa construção da autoestima, né? A construção da autoestima tanto do homem quanto da mulher. Eu faço uma correlação bem legal, assim, eu vejo essa correlação, que a mulher, ela busca, por exemplo, o silicone para sentir-se, às vezes, mais segura ou sentir-se mais desejada. E por que o homem não pode querer procurar trabalhar esse atingir? Acho que o problema nem está tanto na visão que ele tem da mulher, e sim do círculo social de amigos e as pessoas envolvidas nesse quesito. E aí tem 2 situações. O SEI é muito legal. Às vezes eu conversando em rodas assim, né? Às vezes vem um amigo e fala, mas para que eu vou fazer isso? Minha mulher não quer furunfar comigo, né? E aí, para que eu vou fazer isso? Eu falo, não, mas... Quanto que você está gastando nela? Quanto que você está investindo na sua esposa? Quanto você está investindo no seu relacionamento, né? É gostoso você ver a outra bonitona na televisão, na rua e tal, mas o cara está investindo nela para ela estar daquele jeito. Quanto que você investe na sua? Você investe pelo menos uns 200, 300, 500 reais na sua esposa para ela ficar bonita? Por semana, né? Por semana, no mínimo. Porque senão ela não vai ficar bonita. Vai complicar a galera ali, velho. Porque senão ela não vai ficar bonita mesmo. Você vai ficar olhando como se você vai ver com os olhos lamber com a testa. Você quer lamber mesmo, você tem que investir. Exatamente. É igual o boi. Boi para lamber sal tem que chegar no coxo. Então... Eu achei muito legal essa parte que você falou do que não tem preço, né? Causar esse impacto na vida das pessoas. E isso a gente também vive na harmonização facial, né? O que a gente percebe é como o estilo de vida das pessoas mudam. A forma como elas começam a levar a sua vida. Então não é só um procedimento estético, não é só a mudança de uma forma, mas sim aquilo que tocou ela e fez ela virar a chave para procurar viver melhor e viver melhor para as pessoas que ela ama. Eu chamo isso de moeda divina, cara. É incrível você ter essa energia e parabéns pelo seu trabalho e poder proporcionar isso. E eu queria saber assim... Só deixa eu terminar de falar do SEI, que é uma coisa bem legal, porque senão a gente vai se perder. E aí, na roda de amigos, eu falo, quanto você está investindo na sua esposa? Você quer fazer o preenchimento, mas você quer que a sua esposa também, que ela queira você? Cara, uma das coisas principais, tanto fazer a harmonização íntima feminina,
Mas você quer que a mulher... Aquilo que eu falei do homem, do cara não conseguir falar em público, não se desenvolver, é a mesma coisa que a mulher que não se sente bem com seio. A mulher que não se sente bem com seio, seja grande, seja pequeno, seja por flacidez, se ela não se sente bem, eu gosto do meu pequeno, beleza, eu gosto dele grande. Agora, quando ela tem essa decepção, a principal coisa, ela também não vai desenvolver tão bem na sua vida profissional e principalmente na vida sexual. A mulher que fica triste com o seio dela, ela não quer ter relação sexual. Então, eu falo isso com os colegas meus. Eu falo, você quer voltar furunfar toda hora? Arruma o seio da sua mulher. Às vezes não é nem colocar o silicone. Às vezes é fazer uma cirurgia que vai diminuir, que vai botar ele no lugar depois de ter filho, que às vezes ela não quer pôr silicone, mas ela não gosta dele caído mais. Aí faz uma mastopexia. Arruma o seio da sua esposa que você vai ver como é que a coisa volta a fluir em casa. Que maravilha, Matheus. Tem que trabalhar lá embaixo também, né? Agora é o seguinte, a gente falou sobre estética feminina, abordamos e adentramos nos detalhes, mas nós não adentramos nos detalhes da estética masculina em si. Então, assim, tem algumas perguntas que eu acho interessante a gente fazer aqui, até para o público que está nos assistindo, que eu acho que são as perguntas mais comuns, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, o negócio fica duro ou fica fofo? Olha. E outra, qual a quantidade de produto para tornar o instrumento divino ou monumento arquitetônico, assim dizendo, como Super Saiyajin nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, ou uma transformação para Majin Buu? Certo que as mulheres podem não estar entendendo o que eu estou falando nível aqui. Superior, né? O nível superior. Então, assim, qual que é o limite para o negócio virar uma boia, um bonecão do posto, para o negócio realmente ter função? Porque, assim, querendo ou não, estamos trabalhando com um gel, correto? E ele pesa, mesmo que seja uma reologia mais pesada, a gente sabe que o que vai dar aí a pressão e é o corpo cavernoso, né? Então, essa é a primeira pergunta que eu quero que você responda, e assim que você terminar, eu tenho outra para você. Vamos lá. Então, o que acontece? É o que eu estava falando da pressão sanguínea. Vamos supor que essa garrafinha é o corpo cavernoso. Ela está fofa. O corpo cavernoso, com o passar do tempo, é isso que acontece. Ele fica fofo. Ele vai perdendo, vai tendo flacidez, como qualquer outra região. E aí o sangue que passa por ele, passa fofo. É aquela famosa, vai meter fofo. É desse jeito. É o soca fofo. Não vai ter mais pressão sanguínea. Quando eu faço preenchimento ao entorno desse corpo cavernoso, o que acontece? Quando ele começar a querer encher de sangue, que ele for expandir, ele vai estar comprimido aqui, que o material, e aí ele vai ficar louco. O que vai aumentar? É igual você jogar água numa mangueira. Você abre a mangueira, vai lavar o carro, aguar uma planta, lavar alguma coisa. Você abre a torneira, a mangueira, o que ela faz? A água não tem pressão. Você bota o dedo aqui, você aumenta a pressão interna, o que acontece? Jorra água. É a mesma coisa. Eu achei que você preenchia dentro do corpo cavernoso, então é em volta do corpo cavernoso. Preencher dentro do corpo cavernoso é uma das principais causas de necrose, de intercorrência. Sim. Que é um erro que acontece na técnica com PMMA, que causa inúmeros tipos de necrose com PMMA. Explica para minha avó que está ouvindo aí, o que é corpo cavernoso, que talvez ela não entenda. O corpo cavernoso é um músculo que está dentro do pênis. Na verdade, são dois músculos. O pênis tá aqui, ele tem dois músculos, um do lado do outro, que ele é como se fosse um coração, uma veia, que ele vai se enchendo de sangue e aí ele vai aumentando, ele vai se expandindo. E aí, esse corpo cavernoso, como se fosse isso aqui, ele quer expandir, mas tem algo segurando ele. O que vai acontecer? Ele vai comprimir, vai aumentar a pressão. Ele deixou de estar fofo. Aí, ele vai aumentar a pressão, vai subir, né? E aí vai Mas aí eu vou lhe provocar. E aí, só voltando na parte quantidade, a gente parte de 20 ml. Porém, a gente pode aumentar. Eu sempre brinco que o limite para o preenchimento íntimo masculino é o calcanhar. Porque se passa do calcanhar, começa a arrastar no chão e machuca também, né? Tá. É isso que eu queria saber, né? Tá. Como que você lida com a expectativa do paciente? Existe algum limite, uma limitação anatômica que o paciente tem? Então, por exemplo, às vezes uma paciente chega para mim lá com a boca da Angelina Jolie, mas a boquinha dela é assim, né? E se o cara chega lá com a foto do Kid Bengala lá, como é que você faz? Olha,
Tudo depende da projeção. A gente consegue chegar com o tempo. Ah, então é uma construção, você vai dilatando. Uma construção. Mas até em comprimento também? O paciente ele tem que fazer uma massagem, depois que ele faz o preenchimento. Ele tem que massagear até para poder deixar o material sempre cilíndrico. Isso aí a galera já tem costume de fazer. Exatamente, né? Isso aí. Tem uns que já até perderam, tem uns que falam assim, pô, mas depois de fazer 60 anos eu vou voltar a ficar no banheiro igual eu tinha 15, vai crescer cabelo na mão de novo. Vai ter que... Só voltando para sua resposta, Matheus. Você disse que quando preenche, tu tem uma pressão maior do corpo cavernoso, principalmente quando tem o fluxo sanguíneo. Mas na minha cabeça, assim, em certo sentido, na minha lógica, que não é especialista no assunto, quando você tem o produto e você tem uma superfície do corpo cavernoso que é dura e vai manter ali um suporte, a tendência é que essa projeção faça pressão para o lado da pele, que é mais elástica. E essa compressão dentro do corpo cavernoso, do lado, ao redor do corpo cavernoso, ela faz sentido essa pressão ainda? É uma pressão dos dois lados? Como que justifica isso? A gente vai colocar o material em torno do pênis todo, então na hora que ele for crescer, ele vai gerar essa pressão. A pressão no contorno todo. Então, sim, esse material ele vai estar pressionando o contorno todo. Então, ele não vai, tipo assim, ter o material só de um lado, onde ele vai pressionar para cá, pressiona para lá e tem as válvulas de escape. Não, porque o material ele está em torno de tudo. Então, você não tem essa válvula de escape. E aí, voltando na massagem, dependendo do caso, é muito importante que o paciente utilize também a bomba peniana. O que a bomba peniana faz? Ela alonga o músculo do corpo cavernoso, atraindo sangue e fazendo com que essa musculatura se expanda. E ela vai expandir essa musculatura e vai alongar. Então, um paciente que quer mais que 20 centímetros, mais que 20 ml... Mais que 20 centímetros, tô doido. Eu tenho paciente com 60 ml. 60 ml? O cara... ml, papai, calma. 60 ml? Ele anda isso com aí não é um full face, isso aí é um balde. Ele anda com uma garrafinha dessa aqui, uma squeeze no bolso. Bacana. Só que não é uma squeeze. Tá certo. Squeeze. Deixa eu te falar. Tanto para a parte masculina quanto a feminina, esse procedimento dói, não, é feito com anestesia. Só que aí para o homem a gente consegue utilizar mais por causa da bomba peniana, vai prolongando só que tem um limite do quê? O limite é o limite do corpo cavernoso, o limite da glande. Que a gente também faz o preenchimento da glande, porque às vezes o pênis vai ficando muito grande, a glande vai ficando menor, a gente faz o preenchimento na crista, na coroa ali, então deixa mais chapeludo também. Tipo tampa de empadinha, sabe? Que dá aquela subida e fica aquela... É o cogumelo do Mario, né? O Toad. Tipo isso. É pé de mesa, sabe? Tá, mas aí o procedimento quando você preenche para alongar, você faz o preenchimento de uma forma e quando você faz o preenchimento para alargar, o preenchimento é feito de outra forma. Ou o mesmo preenchimento ele funciona das duas maneiras? É o mesmo preenchimento, funciona para as duas maneiras. E aí, só voltando na quantidade, o homem ele tem o limite do que for subindo, do que for aumentando, do que o corpo cavernoso dele conseguisse prolongar, a gente consegue preencher. Agora, para a mulher, não. Para a mulher, a gente tem um limite para ficar delicado, para ficar bonitinho ali. Né? O homem pode ser rústico, largado, né? É porque tem um negócio que é o seguinte, assim, ó. O pior elogio que uma mulher pode fazer para um homem, se você já escutou isso, não foi o elogio. É aquela história assim, amor, eu gosto do seu pênis porque ele não me machuca. Ela chamou o cara de pinto pequeno na categoria, tipo assim, aqui, ó, não machuca ninguém. Pô, o cara já pensa, eu queria estar arrebentando com tudo. Então a gente tem solução para você, a gente consegue resolver esse problema. O cara que não está machucando ninguém, ele também não está satisfazendo ninguém. E qual a durabilidade desse? É vitalício? É um produto que você tem que fazer recorrente? Por exemplo, você falou que vai ganhando, vai fazendo essa construção. E aí o cara chegou no tamanho que ele gostou, como é que se faz? Tem uma manutenção? Por exemplo, a gente faz na face, a gente tem uma manutenção média anual, né? Você vai fazer um bioestimulador, você vai fazer um botox. É a mesma coisa? Como que funciona isso? Então, os bioestimuladores, eles têm uma durabilidade maior, né? Em torno aí um pouco mais de 2 anos, que a gente pode
e deve estar fazendo a manutenção. E o ácido hialurônico, que a gente tem hoje uma tecnologia mais moderna, que é um material com reologia e tecnologia mais avançada que a gente tem, que é o da linha da Skins, que é o Soft Derm, que tem o corporal, o corporal e tem o facial também. A reologia dele convida a todos a estudar a reologia do material, que é fantástico. A reologia do Soft Derm, ela é para duração de 14 a 24 meses. A média de manutenção é entre 14 e 18 meses. Então, mais ou menos aí entre 1 ano e meio, o paciente tem que fazer manutenção. Mas o que acontece? Quando o paciente ele vai alongando o pênis, principalmente pelo uso da bomba peniana, esse paciente volta antes. Por quê? Porque na medida que o pênis... Você ganhou um volume. Ele perde potência. O pênis ele vai alongando, não é que ele perde potência, ele volta a ficar mais fino. Concorda? Que se eu coloco 20 ml aqui, ele fica bem grosso. E aí esse pênis cresceu. O que aconteceu? O material continuou cilíndrico, só que o material está sempre acompanhando o corpo cavernoso. Se esse corpo cavernoso está alongando, o material vai afinando. Entendi. Então aí esse paciente ele quer colocar mais para voltar a ter o volume. Mas essa largura aí, tá beleza, vamos supor que faz a pressão do jeito que você falou. Mas tá, tu tem essa largura. Se tu põe isso aqui de produto, tem um limite pro negócio. Falou, cara, tu põe 60 ml no decorrer do tratamento. O limite é a glândula e o corpo cavernoso. Um paciente com 60 ml tá aí com, se não me engano, uns 26 centímetros de tamanho e 17 de espessura. Você tá doido? Assassino. Assassino? Cuidado, você vê que esse cara na rua aí, né? Dá um traumatismo craniano, dependendo de onde pegar, né? Mas, assim, tudo é de acordo com o que o paciente quer. Tá. A gente, a partir do momento que... Eu não consigo fazer isso numa pessoa que tiver um pênis de 12 centímetros. Mas se é uma pessoa que já tinha, antes de fazer o procedimento, um pênis de 21... Aí a quantidade necessita Porque, maior. na verdade, o que acontece? O paciente, a cada 20 ml, ele vai ganhar cerca de 4 a 6 centímetros de tamanho e de 6 a 9 centímetros de espessura. Isso é uma média, né? Uma média a cada 20 e centímetros. E na mulher, assim, qual que é o limite para você na deixar mulher, ela apertadinha? Normalmente a gente trabalha, e aí varia muito, né, da anatomia, a gente trabalha de 10 a 20 ml. A média das mulheres é em torno de 15 ml, que é o que a gente utiliza para fazer os corpos, para fazer os grandes lábios, fazer o monte de Vênus, que é responsável pela liberação dos feromônios. Por isso que dançar faz a mulher... Monte de Vênus? Como é que é? Monte de Vênus. Conta pra mim, explica aí. Você não conhece o monte de Vênus? Tipo um arco do Cupido. O arco do Cupido da estética íntima. Ele falou assim, monte de Vênus. O homem que não conhece o Monte de Vênus não sabe o que tem embaixo do Monte de Vênus, que é o clítoris. Talvez a gente saiba, mas não com essa terminologia bonita. É aquela história, se você tivesse me perguntado ontem, estava na ponta da língua, né? Amor, prepara seu Monte de Vênus, viu? Prepara o Monte de Vênus. O clítoris, pessoal, ele sai aqui do final da vagina, onde fica a cabeça dele instalada aqui no final da vagina. É onde está a cabeça do clítoris, onde a gente tem que... Onde você começa a massagear, tudo ali. Logo acima dele, a gente tem um Monte de Vênus. O Monte de Vênus, uma das principais... A principal função dele, não serve para mais nada, né? Liberação de feromônio. Que é por isso que é muito importante dançar com a mulher, você levar ela para dançar antes. Por quê? Essa região, ela é responsável, também ela tem que estar fofinha para poder diminuir o atrito e não causar dor. Então... Se o Monte de Vênus está seco, a mulher sente dor e automaticamente ela vai liberar menos feromônio, automaticamente ela vai ficar menos afrodisíaca, menos quente. Menos molhadinha. Vai ficar aquele fogão a lenha meia boca. Então, por isso que é legal. Quando você sai com a sua esposa, com a sua namorada, ou você está numa balada, você conhece uma menina que está dançando, você dança com ela, você encosta e tal, aquilo ali vai liberar feromônio nela. Automaticamente você também vai ficar mais ligado, né? Porque são coisas químicas, né? Que o nosso corpo sente, né? É igual o cavalo inteiro que sente o cio longe, porque o nosso olfato não é tão aguçado, mas também funciona assim.
o que vai acontecer? A mulher, ela vai ficar mais no esquema. E aí, ela ficando mais no esquema ali, fica mais fácil. A verdade é que necessita preliminares independente de preenchimento em qualquer lugar, né? Exatamente. Com certeza. E aí, entra naquela história também do cara que não quer só... não, mas eu não quero fazer o procedimento porque eu não preciso. Gente, eu vou contar 2 histórias para vocês. E guarde isso na cabeça. Você que está escutando também, guarde isso. O homem que fala que tamanho não é documento e que dinheiro não traz felicidade, ele está quebrado e com pinto pequeno. É 2 mentiras. Tamanho é documento, gente. Principalmente a mulher. Principalmente nem tamanho que eu falo, o volume. A espessura. Né? O clítoris é um músculo que tem que ser, para a mulher ter prazer, ele tem que ser massageado dessa maneira. Se é um pênis fino, o que acontece? Ele passa aqui, a mulher estava comendo maçã, lendo um livro, pá, entrou, saiu ali, não fez nada. Não vai dar prazer. É o cipó, né? Então, é aquela história, né? Põe dobrado, então, né? Pra ver se encosta alguma coisa, né? Põe dobrado. Ai, cara, show de bola. E aí eu fenomenal. posso ensinar uma coisa para as meninas que estão vendo a gente aqui? Fica à vontade. Vou ensinar uma coisa para as meninas, então. Para poder saber, isso tem artigo científico, tá bom, pessoal? Mas são dados estatísticos, não são dados científicos. Qual que é a diferença disso? O dado que é científico, ele é mais exato. Então, tipo assim, ele vai falar de uma população um pouco maior. O que é um dado estatístico? Uma população menor, ele tem viés de erros. E, então, assim, isso pode ter variantes. É lógico que vai ter... a gente tem aí os coreanos e os japoneses com a menor média de pênis do mundo. E nós temos a região da Angola, que tem os maiores pênis do mundo. E isso aí... Só que você vai encontrar uns angolanos lá com micropênis. Você vai encontrar uns japoneses aí, uns coreanos, o Kid Bengala. Então, isso acontece. Mas... a estatística mostra que, e aí vai aumentar agora os procedimentos labial masculino, hein? E aí os que têm já preenchimento é só enganação também, tem que ver se fez preenchimento embaixo. O tamanho e o volume do lábio influencia no tamanho do pênis. Isso aí são dados estatísticos. Tentar valorizar aqui, então, né? Vai passar o batonzinho, aumentar preenchimento labial. Lá. A partir de amanhã tá todo mundo nas clínicas, os homens tudo, eu quero preencher a boca, eu quero preencher a boca. Ligado aí, hein? Já vou deixar o meu cartão, fique à vontade. Então, a mulher na balada, a hora que for escolher, já pega pisca, o beiçudo, my friend. Pega o beiçudo. Pisca O beiçudo. E aí, pro homem tem a dica também. E aí fica a dica para as meninas para poder se arrumar também, né? Os homens fazer os preenchimentos labiais, as meninas, o mesmo, e aí isso é científico, o mesmo tipo de colágeno que a mulher tem dos grandes lábios, ela tem no lóbulo da orelha. Então, o lóbulo da orelha da mulher é o mesmo tipo de colágeno. Então, você tá lá na balada, aqui, ó, pá, tá aqui. Dá um você tapinha na orelha. Vai chegar na gatinha, a primeira coisa que você pega é na orelha. Você já dá aquela sentida aqui, ó. Pá, tá molinho, tá plácido, brinco caindo. Aqui. Você pode até pegar, mas lá embaixo vai estar também. Agora, se você pegou, tá firminho... vai quente que vai. Vai, vem quente que o trem tá fervendo. Show de bola, show de bola. Cara... já que... nossa, show de bola esse podcast. Achei muito legal. E assim, uma pergunta mais voltada aqui para o que a gente quer mostrar para o pessoal. Qual que é o impacto que você vê sobre os cuidados que a pessoa tem da saúde para o sucesso do seu tratamento em relação a hábitos alimentares, exercício? E assim, eu percebo muito que na parte de harmonização, o melhor caminho é a prevenção. Então, quanto antes nós iniciarmos... melhores serão os resultados, o paciente vai gastar menos, ele vai envelhecer mais devagar e a gente vê que isso impacta na vida deles também. Então, a minha dúvida é qual a visão, qual a importância que tem os cuidados de saúde e hábitos saudáveis e como é essa parte preventiva dentro desses tratamentos íntimos? Quando você deve iniciar, o que é contraindicado? Entre maus hábitos, o principal mau hábito do envelhecimento é isso aqui, ó. Falta de água. Falta de água. Vamos beber. É o mais barato.
Os meus pacientes vão lá, gastam 5, 10, 15, 20 mil. E agora, doutor, o que eu posso tomar, que eu posso comer para poder melhorar? Mas quanto que você toma de água por dia? Ah, um copinho. Aí toma um litro de Coca-Cola. O mais barato a pessoa não está fazendo, beber água. Olha aí, galera. Consumir menos carboidratos. Porque o problema não é nem açúcar, o problema é carboidrato. É o mesmo caso do diabético. O diabético, o problema dele não é o açúcar, é o carboidrato que é transformado em açúcar muito pior, depois. Em quantidades muito maiores, né? É. Então, tipo assim, consumir menos açúcar, beber água, isso é muito importante, né? Mas, assim, em termos de bons hábitos, exercício físico, sedentarismo é ruim. Então, uma pessoa que vai fazer um preenchimento de glúteos, body sculptor de glúteo, essa pessoa, não adianta só fazer o preenchimento. Se ela malhar, o resultado fica melhor. Tem que estar associado a um hábito de vida saudável. Não adianta a pessoa querer ir lá, vou aplicar enzima para tirar a barriga, mas chega lá e come McDonald's de noite. Não resolve, né? A gente sabe que o hábito, ele é importante. Assim. Agora, só voltando num detalhe, a gente falou de manutenção, né? Então, assim, o uso contínuo, né, da peça faz com que o preenchimento seja reabsorvido antes ou não muda nada? Porque, assim, como já dizia o grande ditado, né, popular, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Igual meus pacientes falam assim, não vou mais fazer careta, não vou mais rir pra fazer botox. O cara fala assim, hoje eu não vou entrar, hoje eu não vou gastar o bichão. Deixa eu dar uma segurada, segura aí um pouquinho, que daqui a pouco... Na verdade, o ditado é, água mole, pedra dura, tanto bate até que bole, né? Até que o quê? Até que bole. Bole? É. É a insistência, né? Água mole, pedra dura, tu bate até que bole o negócio, até que funciona. Entendi. Não fura, não é que fura, é que tanto bate até que você consegue até uma que hora, você vai, né? Até conseguir. Mas aí, que a gente leva tudo pro lado da harmonização íntima, né? Então, tudo vai virando para esse aspecto, né? E aí, o que acontece? Em todos os locais onde a gente coloca ácido hialurônico, o excesso de pressão, quanto mais pressão sofre, acaba mais rápido. Você faz uma olheira e faz um lábio, o lábio acaba mais rápido que a olheira, porque aqui tem menos pressão. Você faz estímulo, né? Você faz uma mandíbula e um zigomático, a mandíbula acaba primeiro porque você tem a musculatura mexendo e tal, mais pressão. Então, se a pessoa que faz o preenchimento e começa pau na máquina, fichinha no Jockey Pô toda hora, vai acabar um pouco mais rápido, vai precisar fazer manutenção. Ah, meu filho, mas da felicidade vai compensar com certeza. Na mulher, no caso, então... A pessoa vende a casa e vai morar numa barraca. O importante é a coisa estar fluindo. Na mulher, aí, vamos imaginar... A gente sabe que o preenchimento, às vezes, tem alguns episódios inflamatórios, chamados ETIP, por exemplo, que a gente tem um endurecimento do produto, um volume aumentado, tanto para o homem quanto para a mulher. Não começa a falar isso que vai ter gente querendo ETIP. E aí, endureceu do nada. Esse episódio, que é um edema transitório, intermitente, persistente, que a gente diz, ele é uma resposta inflamatória, um pouco alérgica, que gera esse aumento de volume, deixa a região bem dolorida. A gente vê que esse caso de ETIP, ele tem incidências maiores em região de olheira, às vezes o queixo, até mesmo lábios. Como que você vê essa correlação? Existe isso associado? Porque isso aí às vezes o paciente está lá, tá de boa, de repente ele... Pô, caraca, o tamanho que o negócio ficou, tá doendo, tá duro, o negócio eu nem tô excitado. Como é que funciona isso, cara? Toma de pirona pra passar a dor e usa, né? Tá duro, ficou duro e inchou do nada, vamos usar. Toma de pirona o que acontece? A incidência é muito menor. Inclusive, tem algumas correlações do ETIP facial. Tipo, eu vou dar um exemplo assim, queloide. Queloide, você não vê queloide na face. Pode acontecer? Pode. Mas é muito difícil. Queloide você dá no corpo. Tem algumas características de diferença da face para o corpo que vão diminuir esses problemas. Então, questão de ETIP é menor? Tem. Principalmente no glúteo. Glúteo e vasto lateral. O vasto medial nem dá, mas o vasto lateral dá bastante. Então, tipo assim, tem algumas características de regiões. O íntimo é muito, muito raro. Eu vi um caso só até hoje. E são mais fáceis de tratar do que o facial.
seja por vascularização, seja por sistema de drenagem linfática mais fácil no organismo, na região do corpo. Então, isso facilita. Então, os casos de ETIP são bem menores, assim como os casos de intercorrência são bem menores. Legal. É lógico que a técnica que eu desenvolvi, o risco de intercorrência é basicamente zero, mas tudo tem, né? Mas quando a pessoa sai um pouco do eixo, principalmente material, eu estou usando PMMA. Entendi. PMMA é uma bomba atrás da outra, mas às vezes não é nem culpa da técnica, é o produto. Eu acho que às vezes também tem a questão muito da indicação, porque assim, o PMMA ele tem suas comprovações científicas de benefício e às vezes a pessoa tem uma deformidade crâniofacial, em que às vezes, claro que a gente usando o bioestimulador a gente consegue também esses resultados, mas o PMMA é uma excelente opção para isso, para glúteo também, te vê também como volumizador, não? Muitas pessoas fazendo. O PMMA, principalmente para corporal, o PMMA ele não é indicado por nenhum conselho, por nenhuma associação. Então, vamos supor assim, Associação de Cirurgia Plástica, de Dermatologia, Associação Brasileira dos Biomédicos Estetas, Associação dos Farmacêuticos, Associação de Odontologia. Ele não... Por quê? Ele tem as suas comprovações científicas para o uso de até 5 ml. Sim. Então, quando você coloca aí, o pessoal coloca 200 ml no glúteo. A gente sabe que é um material que ele não vai sofrer reabsorção, né? E com a medida do envelhecimento e a flacidez, ele vem tendendo para baixo. O pessoal fala uma coisa assim, mas ele é definitivo. Mas o material é definitivo, mas o efeito estético não, né? A mesma aplicação intramuscular, porque eu vejo muita gente trabalhando, aplicando ele intramuscular no glúteo. O problema dele é que, vamos supor, se você tiver uma intercorrência com ácido hialurônico, você resolve. Não, isso eu concordo plenamente. E aí com ele não. Então era nisso que eu estava falando, que era o seguinte. Então, assim, a intercorrência com o uso de materiais mais seguros... mais controlada. Você consegue controlar ela. A outra não. A outra, onde a gente vê que no corporal tem várias intercorrências de glúteo, de perna, de seio e tal. São por quê? Porque é onde é utilizado técnicas que não são absorvíveis, onde a pessoa diferencia isso. Porque se eu tiver uma intercorrência com material absorvível, que tem uma solução, a gente resolve. E rápido. Agora, quando não tem... É treta. Bom, e aí, em termos de material... Você falou que usa tanto o bioestimulador, que é o Radiese, ou qualquer outro hidroxapatita de cálcio mais comumente usado, e o ácido hialurônico. O polilático também. Isso, polilático. PRF, PRP você também não usa, não? Os bioestimuladores autólogos encaixam perfeitamente. Só para a gente continuar o raciocínio. Quando a gente faz o preenchimento com ácido hialurônico, pessoal, a gente tem uma enzima que a gente aplica para poder reverter esse procedimento. Ou seja, aplicou, ela vem e degrada aquele ácido hialurônico em qualquer região que a gente for trabalhar. Agora, quando a gente está trabalhando com um bioestimulador, a gente sabe que a reversibilidade, dependendo da diluição que é utilizada, ela é um pouco mais complicada nesse sentido. Como que você opciona para tratar tanto homens e mulheres? Você inicia o tratamento, vamos supor, com ácido hialurônico para ganhar volume, ganhar espaço, hidratação para depois entrar com bioestimulador? Você entra com um bioestimulador direto? Como que você faz nesse sentido? Varia muito da condição do paciente, né? Se é um paciente que tem uma pele muito flácida, uma pele muito mole, não adianta eu querer dar volume sem melhorar essa condição. Sim. Então, tudo tem que ser avaliado. Isso depende muito da faixa etária do paciente e grau de envelhecimento. E também dos cuidados, né? Igual a gente falou, tomar água, um paciente que coma mais frutas, que faça uma ingestão de um polivitamínico, ele vai ter um envelhecimento mais lento. Mas o principal, gente, é beber água. Pessoa que bebe água, a nossa pele é 83% água. Você não bebe água, você está ferrando com a sua pele. Não adianta você gastar 50 mil e não beber água, que é o mais barato, né? Hidratação. Então... Beba água. Então, nesse aspecto... Eu me perdi aqui. Do bioestimulador. Isso, E aí, o que acontece? A gente pode utilizar tanto hidroxapatita, polilático, ácido hialurônico, mas a gente tem que diferenciar o que vai ser primeiro. Mas, em termos de intercorrência com o bioestimulador, o que eu preconizo é o quê? Sempre a hiperdiluição. Porque se você trabalhar com ele concentrado, principalmente o polilático...
O risco de ter um granuloma por causa da atração das partículas é muito grande. Então, eu gosto de trabalhar ele. E se a gente for pensar, é onde eu falo sempre da farmacologia, da fisiologia, a função do bioestimulador principal é bioestimular. Então, eu preciso ter as partículas mais separadas para elas poderem trabalhar, ter espaço, atingir uma maior área. Se eu concentro elas todas aqui, o que é que elas fazem? Às vezes o granuloma é causado pela gente mesmo, porque você colocou uma coisa que não era para poder se agrupado, né? Sim. Então, isso a gente observa muito, por exemplo, nos tratamentos de prevenção ou de rejuvenescimento do pescoço, né? Eu quando opto, por exemplo... eu quando eu opto por usar ali um dos dois, de acordo com a minha experiência clínica, eu observo que quando eu usava ácido polilático, a gente sabe que tem alguns estudos comparativos de hidroxapatita e ácido polilático e que estatisticamente a diferença histológica ou de volumização é mínima para a gente poder falar que um é melhor do que o outro. Então, o que eu... Dose dependente, quantidade dependente. Então, né? O que eu opciono? Eu opciono pelo que me dá menos intercorrência. Então, assim, se eu vejo que eu tenho um produto que tem uma tecnologia melhor e que vai me possibilitar ter menos chance de intercorrência com o mesmo resultado, por que eu vou escolher o que pode me dar diminuir mais risco, problema, né, galera? Então, assim... gerenciamento de risco. Exatamente. Isso aí é importantíssimo. Então, assim, essa questão do bioestimulador, eu acho legal a gente falar aí do preenchimento, as pessoas que às vezes estão em casa, elas não entendem muito bem a diferença. Então, assim... Para que fique claro, para que você talvez não esteja entendendo ou esteja ouvindo agora, o ácido hialurônico, ele é um ácido que ele é produzido sinteticamente e ele é feito para que ele tenha uma reticulação, de forma que ele tenha uma propriedade de volumização e também de hidratação. Pois nós temos o ácido hialurônico no nosso corpo também e uma vida útil dele de 5 dias. Então esse ácido hialurônico sintético que a gente usa, ele tem o poder de hidratar, volumizar, reestruturar também. Então, quando a gente fala do bioestimulador, ele também tem essas propriedades, né, doutor? Senão também não usaria para poder aumentar, mas aí o que manda é a diluição e o resultado de estímulo de colágeno, que às vezes o ácido não vai dar. Então, o ácido hialurônico, ele não vai te produzir um colágeno, né? Mas uma pele mais hidratada... E volumosa. Ele uma vai pele mais hidratada perde menos colágeno. Só para explicar para minha avó que não está entendendo, não é ácido. Ácido é só o nome da substância, certo? É um gelzinho que vem, que esse gel... Ele chama ácido só por causa do pH dele. É ácido só por causa do pH, porque às vezes a pessoa fala assim, tu vai botar ácido aonde aqui, pelo amor de Deus? Então, ácido é um gelzinho que ele não vai te queimar, ele é fofinho, durinho, dependendo da sua característica, e ele vai promover volumização e hidratação, porque uma das parecido com aquele gelzinho de cabelo, só que com outras características. Justamente. Então, ele vai promover principalmente hidratação, porque ele puxa muita água para a região. Isso. Então, o fato de você beber água também vai potencializar esse resultado. Ótimo. Que é o que eu gosto de falar, que o ácido hialurônico ele também é um bioestimulador pré-colágeno. Por quê? Se não tiver o ácido hialurônico para atrair, absorver água e hidratar... Porque o fibroblasto, gente, ele tinha que ser fibroblastar. Por quê? Porque ele só funciona bem molhadinho. Então ele tem que estar molhadinho, tem que estar hidratado ali, tem que estar legal para ele poder funcionar bem. Quem faz isso é o ácido hialurônico. O fibroblasto é a célulazinha que produz o colágeno. Beleza? É basicamente isso, não vamos adentrar aspectos técnicos. Daqui a pouco a gente vai entrar na parte fisiológica, mas acho que a galera conseguiu entender. Acho que a ideia é essa, eu acho que foi bem interessante o papo hoje, eu queria agradecer ao nosso convidado, mas antes... Show de bola. Agora, nesse momento, nós vamos ter aqui um quadro, que ele é totalmente descontraído para terminar, é a nossa Rapidinhas com o Facecast. Mas não... Comigo, por causa do preenchimento íntimo, não tem rapidinha. Não tem rapidinha. Não tem rapidinha. Mas aqui hoje vai ter. Só evento. Aqui, deixa eu pegar a minha cola aqui, pessoal, que sem minha cola não vai acontecer. Então, assim, como é que vai funcionar? O objetivo do Rapidinhas do Facecast, a gente vai lhe fazer uma pergunta e você tem que respondê-la rápido. E entre uma das duas opções. Não interessa. Eu preciso da sua resposta imediata, rápida, que vier na cabeça primeiro. Pelo menos eu estou escutando, né? Se fosse sem saber o que era... Exatamente. Então, assim, o objetivo é gerar
Conflitos. Conflitos. Então, eu vou pedir que o meu amigo Samuel faça a primeira pergunta, em seguida eu vou fazer a minha e por aí, consequentemente. Olha o problema, gente. Olha o problema. Vamos Isso lá, aí vamos só ver. resolve esses Agora, problemas quem não Rapidinhas fez com preenchimento. Facecast. Valendo. com Facecast, Doutor então. Samuel. Vamos lá. Se fosse para você escolher produtos definitivos ou absorvíveis? Absorvíveis. Sempre. Gretchen ou Rita Cadillac? Rápido. Rápido. Rita Cadillac, vai. Ótimo. O lábio, grande ou pequeno? Lábios maiores, né? Grandes lábios, só a favor dos grandes lábios. Ótimo. Capô de Fusca ou pata de camelo? Eu vejo que o Fusca é a invenção que o homem fez dedicada às mulheres. É o que mais representa ali a vulva, uma superfície convexa. Respondido. Copo de uísque ou taça de champanhe? Uísque, não, uísque. Que maravilha. E pra terminar, Estênio Garcia, antes ou depois? Olha, gostaria eu... É uma resposta. Não, gostaria eu de chegar aos 90 anos querendo me cuidar igual ele. Maravilha. Então, tipo assim... Excelente resposta. Eu não vejo ele como errado, eu vejo ele como feliz. Gostaria mesmo, Sim. Chegar com os 90 anos e falar assim, vou fazer uma harmonização. E aí eu não julgo que o paciente, do jeito que o paciente está, até porque a gente sabe que às vezes é um processo que daqui uma semana vai estar show de bola, né? Então, assim, eu vejo muito mais a melhora, principalmente psicológica, da evolução de uma qualidade de vida, de um sistema psicológico dele sorrindo. Por mais que ele não esteja tão feliz agora, daqui uns dias ele pode estar, Na verdade, mas eu ninguém acho que sabe, ele está. E assim... O que acontece Mostrando também... que esse cuidado é necessário. O que o profissional fez ou não, para mim ali não importa. Não, isso não é porque mérito da gente entrar nesse mérito, porque a gente não sabe eu achei magnífico A ele, procura, o cara de 91 anos procura. querer se cuidar desse jeito. Isso que eu chamo de autocuidado. Justamente. Entendeu? Só que Era esse isso onde a gente queria chegar. autocuidado, ele chegou para ele, ou essa iniciativa poderia ter chegado mais cedo. Correto? Isso. Não ter chegado ao ponto que chegou para querer reverter, né? Então, Justamente. o principal ponto que eu acho que a gente tem que abordar é prevenção e gerenciamento do envelhecimento, que é algo que o Samuel sempre fala também. É o melhor caminho. É o melhor caminho. sempre. Então, assim, a gente pode ter duas opções. Fixar naquele ponto que é virar e falar assim, não, que eu vou aceitar esse desdobramento natural da vida, que eu vou assumir minhas rugas. Veja bem, você vai ter ruga, você vai envelhecer. Agora, a velocidade com que isso vai acontecer, você pode gerenciar. E você vai conseguir vivenciar cada momento da sua vida da melhor forma possível. Então, você ficar pensando, eu vou envelhecer de qualquer jeito, mas, cara, não é você envelhecer, é a sua jornada. Né? É como você vai passar por cada etapa, qual a energia que você vai estar sentindo naquele momento, se você está bem consigo mesmo. Isso. E um Eu outro gosto ponto muito- interessante é estar bem para procurar procedimentos estéticos, não procurar procedimentos estéticos para ficar bem. Isso tem que ser um Justamente. coadjuvante e não a busca principal, né? Eu gosto muito de correlacionar as coisas, de você evitar o envelhecimento. Eu gosto muito de correlacionar. Então, tipo assim, você tem uma goteira na sua casa. O que você faz? Você vai lá, troca a telha, arruma o telhado, você faz o que for para poder resolver aquela goteira. Porque se você não resolve ela, a goteira aumenta, aí você perde o rebaixamento do forro de gesso, perde o sofá, a televisão, você perde tudo. Ou seja, então você evitar é muito melhor. Resumindo, é melhor tratar de um gatinho do que de um leão. Não é isso? Com certeza. É aquela história, né? Aquela velha história, né? Dos Mamonas Assassinas. Mais vale um seio na mão do que dois no sutiã, né? Então, a gente tem que pensar nessa situação de estar sempre na condição melhor. Cara, então, assim, sensacional. ele quis melhorar, cara, lindo. Admiro ele muito mais ainda por causa disso. Mas se a gente pegar outros atores que estão... Vou dar um exemplo aí do Gianecchini, que está fazendo bioestimulador e tudo. O que ele está fazendo? Cara, o Gianecchini, não sei quantos anos que ele tem, mas deve ter lá mais uns 50, será? Tem, né? Tem. Então, tipo assim, como que ele vai chegar nos 91? Ele vai chegar super bem, porque ele está evitando Ele já tá aquele bem, né? envelhecimento. Ele tá já muito bem, melhorou se muito. O apresenta cara veio muito de um bem. câncer, você vê como Sim, o cara tá sim. agora. E se você vê, tem até um meme dele na internet falando do colágeno. Sim. Né? Até um beijo pra doutora Natasha que faz o tratamento dele aí.
cara, impecável e virou meme. Ele falou assim, nossa, quanto colágeno, eu fico contabilizando quanto de colágeno as pessoas têm. Por quê? Porque tá fazendo preventivo, galera. Essa é Aí a as melhor pessoas saída. chegam no final, viram e falam assim, ah lá, a genética dele é boa. Deixa eu só falar um último dado aqui para a gente poder correlacionar. É o que eu ensino há muito tempo. Eu gosto muito de trabalhar com gerenciamento de face há muitos anos, sabe? Com Skin Booster. Quando Skin Booster nem chamava Skin Booster, chamava na página, eu já ensinava a fazer isso aí porque a gente melhorava a qualidade da pele, diminuía o envelhecimento. A gente começa a envelhecer, perder colágeno a partir dos 21 anos de idade. A nossa balancinha, a gente tem uma balancinha aqui, ó, de coprodução e perca de colágeno e tal, e elastina. Com 21 anos a gente começa a perder, a gente começa a envelhecer. Com 30, a nossa balancinha que estava aqui, ó, ela começa a querer se igualar, começa a aparecer os primeiros envelhecimentos. Aos 35 a balança está aqui. Aí começou a enrugar. Depois dos 40 é só ladeira abaixo. O que você tinha de produção diminuiu, o que você tinha de estoque já acabou e você está devendo. Você está no vermelho. A partir dos 40, isso acomete muito mais as mulheres. Quando a mulher passa dos 50, que ela entra na fase da menopausa, nos 5 primeiros anos da menopausa, ela perde até 20% da produção de colágeno nos 5 primeiros anos. Então, o que ela estava perdendo, porque a partir dos 21 anos, a gente perde de 3% a 7% da produção de colágeno e elastina por ano. A partir quando a mulher entra na menopausa, ela perde 20%. Nossa Senhora. Arrebenta com essa mulher. E com o homem também. Isso vai envelhecendo. Então, a gente prevenir isso. Entrar com bioestimuladores, skin booster, entrar com preenchimentos para a gente evitar esse envelhecimento é uma coisa magnífica. Eu acho que o maior ponto disso tudo é que as pessoas, hoje em dia, elas encaram a harmonização facial com uma certa generalização. Como assim? No sentido que, quando a gente... como ser humano, a gente está sendo bombardeado por fotos de antes e depois na internet, a gente tem a tendência de polemizar o que fica pior. Mas a gente tem o lado positivo das pessoas que também se transformam nesse sentido. Então, as pessoas vão querer encaixar as pessoas que deram errado numa caixa e falar assim, eu não faço harmonização porque todo mundo fica igual. E eles não conseguem observar as outras facetas ou as outras faces que a harmonização pode gerar no intuito da prevenção. Então, eu acho que a gente tem que começar a educar os nossos pacientes e nós profissionais também sermos educados para conseguir trazer essa realidade e não expor ou julgar o trabalho do colega, ou ficar apontando o dedo, e sim no intuito da gente tentar, como nossos pares, né, que são os profissionais da saúde, trabalhar junto para tentar mudar essa mentalidade. Então, assim, quando a gente fala de harmonização, nós estamos falando de um conjunto de procedimentos, e não somente de um procedimento específico, que é preencher o rosto ou ficar diferente. O mais importante da harmonização, que eu acho que deveria ser princípio, o que deveria reger a nossa profissão, a nossa especialidade, é o princípio da individualidade, da essência e da personalidade. Eu vejo 1 milhão de pessoas que pegam seus pacientes ali, sentam e mal conversam com o paciente. Cara, tem um ser humano por trás daquela mesa, tem ali vamos supor, tem um ser humano com um sonho, com um círculo social, com um trabalho. Expectativa. E se a gente não conseguir captar o ser humano que está por trás, a gente não consegue trabalhar um tratamento personalizado, individualizado. Faz uma receita de bolo. Faz uma receita de bolo. Então, eu acho que o principal ponto do profissional da harmonização orofacial é esse. Como aqui, agora, eu queria só encerrar aqui esse momento aqui agora, agradecendo o Matheus por estar aqui com a gente no Facecast. Queria agradecer imensamente por você ter aceitado o convite e vir falar desse tabu e esse tema polêmico que a gente observa agora. E deixar um próximo convite para um próximo assunto que a gente possa escolher aí. E o Dr. Samuel também vai falar aí um pouco. É isso aí, cara. Eu achei sensacional o seu trabalho. Achei sensacional a sua clareza, né? Eu também sanei várias dúvidas aqui. Acredito que o nosso seguidor aí também sanou várias dúvidas, com certeza vários vão te procurar, certo? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns tem gente na produção ali que já está com o telefone na mão. Parabéns aí pelo impacto que você causa nas vidas das pessoas. Eu acho que essa é a essência da nossa profissão, nós sermos instrumentos de Deus aqui na Terra para fazer o bem, e isso é muito nobre
da sua parte. Muito obrigado por estar conosco. O Facecast é a sua casa. E como o Ariel disse, esse convite se estende aí para outros episódios, para falarmos de outros assuntos. Um abraço para os nossos seguidores que estão aí Um abraço, muito obrigado por estar com a gente até o final. Gostaria que você falasse como que eles podem te encontrar, sua rede social, seu site, seus cursos, para que quem ficou interessado possa ter acesso a você. Bom, pessoal, primeiramente agradecer a vocês dois, né? Agradecer ao Facecast. Sigam, curtam, você que está me vendo, entra aí na página do Facecast. YouTube, Instagram, Facecast Oficial. É isso aí. Agradecer pelo convite mais uma vez, foi muito bom estar aqui. A gente tem muito mais assunto, então já estou deixando aí abertas as portas para uma próxima vez que a gente puder fazer um novo capítulo, né? Até porque a gente acabou nem falando da bicicleta, não deu nem tempo. É verdade, a bicicleta vai ficar para a próxima. Se você quer saber da bicicleta, quer que eu volte aqui para contar da bicicleta, o caso da bicicleta, que é muito importante, cutuca o pessoal aí. Cutuca o like, põe o comentário. Quero o Matheus de novo. Quero o Matheus de novo aí. E aí, se você quer saber mais sobre esse tema ou sobre outros, né? E tem também minhas redes sociais, que é o @dr.mateusmacedo no Instagram, no Face. E tem o meu canal do YouTube também, que tem várias aulas legais lá. Tem aulas mais curtas, de 20 minutos, aulas onde eu fico igual hoje, falando 2 horas sem parar. Dr. Matheus Macedo Cursos no YouTube. Entrem lá, ativem o sininho, me sigam. E eu tenho a minha residência, né, igual eu estava falando, tenho uma residência de harmonização facial, que são 7 módulos, 7 meses, onde a gente fala, tem a parte de anatomia, em peças anatômicas, humanas, nós temos lá toxina, todas as toxinas, preenchimentos superficiais, boca, nariz, sucos, volumetria, full face, bioestimuladores, todos os bioestimuladores, fios de sustentação, temporal, facelift, primeiros socorros, que é uma coisa muito importante que a nossa residência tem, porque às vezes a pessoa passa mal, ninguém nem sabe o que vai fazer. Joga da janela, né? Joga da janela. As pessoas estão acostumadas a aprender a fazer, a resolver os problemas, ninguém daqui está lembrando, né? Aula de laser terapia, ozônio, então assim, bem completo, algo bem legal, 3 dias. O principal é que é muita mão na massa e pouca teoria. Então a gente consegue lapidar diamantes. Eu falo que a residência é para lapidar diamantes. E tem os meus cursos no Instituto Fama, @Instituto Fama no Instagram. Entrem lá também, me sigam no Instagram, lá no Instituto Fama, onde é o meu instituto, que está lá desde 2014, em Guarulhos, onde a gente tem os cursos faciais também, a residência, e principalmente os cursos de body sculptor, de harmonização corporal, com o curso de glúteos, coxas e panturrilhas, o curso de o íntimo feminino, seios e mãos, e o íntimo masculino a gente nem falou que tem mais coisa do íntimo, eu vou ter que voltar. A gente não falou do Antox, que é a toxina no ânus. O que isso melhora? Toxina onde, doutor? Desculpa. No ânus. Então é Botox. Botox. O Botox, a gente não falou disso, olha tanto tema. E a gente não falou do escrotox, que é a aplicação de toxina botulínica no saco escrotal para diminuir dor, para aquele atleta de alta performance. Então nós vamos abrir uma exceção e estender esse podcast só para você falar do escrotox, que ficou devendo aí, é isso? Do Botox também. Do Botox e do escrotox. Conta pra gente um pouco aí. Vamos tentar fazer assim. Não quer voltar numa próxima? Faz primeiro. Não, faz só traz por cima o assunto. Vamos lá. Pessoal... Por cima ou por baixo, não sei. Por trás ou pela frente? Aí eu deixo com você. Deus me livre. Ai, credo. Ai, credo. Então existe o Botox? Sim, o Botox. Ele era conhecido como Cutox. Mas eu achava que o nome era muito invasivo. Não é muito... Não soa bem, né? Não soa bem, né? O Botox seria bom também, mas às vezes chega aquelas pacientes da gente lá na clínica e fala assim, doutor, eu vim fazer Botox. Aí você começa a confundir, né? Então, chama de Nutox, então. Nutox. Vou fazer um Nutox, não sei. Mas então, aí no caso, seria para tirar a ruga do local? Aquele pé de galinha, né? Aquele pé de galinha. Não é pra isso, pessoal. A gente só leva pelo lado, só leva por trás, né? A gente só leva o Botox por trás. Né? E aí... É o tipo de coisa que fica na boca do povo, né? Então, é tipo preenchimento íntimo. Ou na testa, né?
testa. Na testa, talvez. E aí, o Antox, que eu achei que ficou um nome mais de ânus, né? Botox no ânus e tal, ficou um nome mais legal. Ele não é só para quem quer ter relação sexual, não é só para quem quer trabalhar o caneco, não. Ele tem uma funcionalidade muito grande para pessoas que têm hemorroida, fissura anal. E isso está na literatura, artigos científicos que mostram que é melhor do que a cirurgia. Principalmente a gente pensa só no homem para fazer, mas a mulher tem muito mais problema intestinal, de ir no banheiro, de evacuar uma vez por semana, e aí isso causa fissura anal, causa dor, causa hemorroida. Dor de barriga, vai passar direto? Não, porque a gente trabalha somente o esfíncter. A gente não faz a pessoa perder o peristáltio, então não tem esse problema. É para diminuir a dor do esfíncter, o apertar demais. Entendi. E aí isso aí também vai melhorar para poder utilizar também ali, para poder trabalhar o caneco, né? Ótimo. O escrotox. Escrotox, a pessoa que sente dor por exercício físico intenso, uma das pessoas que faz, pouco conhecido, Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque ele sentia dor no exercício físico, um cara que se entrega 100% ao trabalho dele, que é um exercício físico de alta intensidade, sentia dor na região da hérnia inguinal, que é o quê? Onde a musculatura que está ligada no testículo, ela se liga. E aí gera que dor. interessante. Então, olha, gente, o músculo do testículo, ele não fica só no testículo, né? Ele vem aqui adentrando essa região. Onde tem a hérnia inguinal aqui em cima. Ele vem desde aqui de cima. Então, a gente faz a aplicação da toxina botulínica no saco escrotal para diminuir essa dor, diminuir a pressão. É por isso que quando a gente toma uma bolada no saco, tem uma batida, sente a dor, aquela cólica, a dor de barriga? Exatamente, a dor é isso aqui, E aí, só voltando nessa parte de dor, uma pergunta que você me fez, eu não respondi. Dói o procedimento íntimo masculino ou feminino? Não dói, é um procedimento praticamente sem dor. A harmonização íntima masculina não dói. É um procedimento que não gera dor nem durante nem no pós-procedimento. A harmonização íntima feminina dói. A harmonização íntima feminina não dói. Não tem dor nem durante nem no pós. Tem um inchaço logo após o procedimento, mas que não gera dor. Procedimento todo feito com cânula, pertuitos mínimos, procedimento super tranquilo mesmo. Show de bola, Durante doutor. o ato ali, mais ou menos, quantos dias ele pode sentir dor ou não? 5 dias, o ideal é que tenha relação sexual só depois de 7 dias, né? Mas depois desse tempo já não tem dor mais. Só alegria, só satisfação. Só alegria. O incômodo é ali de 24 horas. Um incômodo que na hora que vai fazer a massagem, a pessoa tem um incômodo, porque você acabou de trabalhar a região. Mas não igual, tem por dor. exemplo, se faz um preenchimento labial, às vezes ficam os grânulozinhos labiais. Isso pode acontecer também na parte íntima? Olha, são situações um pouco diferentes, né? Mucosa, o outro não é mucosa, o outro tem pele, né? Mas isso vai muito da característica e muito das vezes é ocasionado pela falta de massagem do paciente, que é uma coisa que o paciente tem que fazer depois. Se a região é mais flácida, ela tem maior susceptibilidade para ter esses grânulos ou não? Aí você vai trabalhar o bioestimulador, que aí você vai diminuir essa flacidez e vai ter menos esse problema de gerar grânulos. Mas é uma região onde você vai trabalhar com mais material, então você vai ter que espalhar melhor esse material, um pouco diferente da condição labial. O lábio, tanto que esse nódulo que você tem no lábio, normalmente, vamos supor, você vai usar muito mais num zigomático, numa mandíbula, num mento, e você não vai ter esse nódulo. Sim. Por causa da pele, a sustentação que a pele tem, a resistência. Show de bola, Muito meu bem. amigo. Galera, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final. Esse foi mais um episódio do Facecast, revelando a verdadeira face da saúde. Eu e meu amigo Samuel aqui vamos encerrar com o nosso querido Matheus, doutor Matheus aqui, que nos deu uma aula. Cuidando da cara da sua menina e melhorando a performance do seu jubileu. Do jubileu. Então aí o slogan do nosso Matheus tá aí. Isso aí, galera. E o slogan do nosso podcast revelando a verdadeira face da saúde. E aqui nós estamos combinando já um próximo episódio pro Matheus. Aguardem que o próximo episódio a gente tem mais. Comenta pra gente lá na nossa página o que você gostaria de saber, se é cosmetologia, se é parte ortomolecular, se é emagrecimento, se é preenchimento. Comenta lá pra gente, a gente aguarda e muito obrigado por nos prestigiar com sua presença. Valeu. Um abraço, valeu, pessoal. Viva abraço, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tamo junto. Oh, you
Oh,